Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui na nossa série de resoluções da CBMERG. Agora a questão 49 é o seguinte, ó. Com o intuito de verificar a relação entre a temperatura e o período de um pêndulo de aço, foram realizadas 3 simulações em um laboratório de termodinâmica. A cada simulação, a temperatura θ do ambiente foi modificada, sendo θ1 igual a -10, θ2 igual a 20 graus, θ3 igual a 50 graus, tudo em graus Celsius. Nas simulações, apenas a temperatura foi alterada, mantendo-se constante ali o comprimento inicial do pêndulo e o deslocamento em relação ao ponto de equilíbrio, como indica o esquema a seguir. Beleza. Após o equilíbrio térmico das temperaturas θ1, θ2 e θ3, foram medidos os respectivos períodos. Período 1, período 2 e período 3. Em relação aos períodos, está descrito a relação, né, entre os períodos está descrito em. Bom, pessoal, para essa questão aqui você precisava saber o seguinte: o período do pêndulo, ele tem uma fórmula, né? É 2π multiplicado pela raiz quadrada de L sobre G. Beleza, o que que significa esse L e o que que significa esse G? Esse L é o comprimento do pêndulo e o G é a aceleração da gravidade. Perceba o seguinte: nós não modificamos a aceleração da gravidade em momento algum, foi feito dentro de um laboratório. Então, a aceleração é a própria aceleração da gravidade da Terra. O que que modificou aqui, pessoal? O que modificou de uma situação para outra foi somente o comprimento. E aí você deve estar pensando assim, pô, mas ele disse aqui, olha, que o comprimento ele não mudou. Na verdade, ele só disse para você que o comprimento inicial do fio ele foi mantido constante. Só que tem um detalhe. O detalhe aqui é o detalhe da dilatação. O que que rola aqui na dilatação, né? Olha só. Quando você esquenta um fio, né, uma barra de ferro, um fio, um material de aço, quando você esquenta, esse material ele tende a dilatar, ele tende a crescer. Se você esfriar, esse material ele tende a comprimir. Então o que rola aqui é que por conta do efeito da dilatação, no primeiro caso aqui, olha, com θ1, você teve uma compressão. Certamente esse fio ele reduziu. Isso significa então, pessoal, que depois, né, que você levou esse experimento para cada uma dessas simulações, certamente o comprimento 1 ele ficou menor do que o comprimento 2, que ficou menor do que o comprimento 3. Como é que eu sei disso? Porque o comprimento 3 ele está associado com a temperatura 3. Você esquentou a 50 graus. Então esse fio ele tem que dilatar, ele tem que crescer. Então o comprimento 3 ele vai ser o maior de todos, considerando ali o mesmo comprimento inicial. O lance aqui é o seguinte: o comprimento ele é diretamente proporcional ao seu período. Se você aumenta o comprimento, você aumenta o período. Então aqui, olha, a única relação que melhor faria sentido aqui nesse caso seria o seguinte: o comprimento 1 ele vai ser o menor de todos, então o período deles tem que ser o menor de todos. O comprimento 2 vai estar em segundo lugar e o comprimento 3 vai ser o maior. Então o nosso gabarito aqui ficaríamos com o gabarito letra C. Período 1 menor do que o período 2, que é menor do que o período 3, provando aí que o período 3 é o maior de todos. Tranquilinho, pessoal? Tudo bem? Bom, só a título de curiosidade, nessa dilatação aí você já deve ter visto ali como ΔL é igual a L0 multiplicado por alfa multiplicado por ΔT. Não precisava aplicar isso, não precisava saber disso. Mas o importante aqui é você identificar o seguinte: esse alfa aqui é o coeficiente de material. Ele mencionou aqui que é o aço, e o aço ele tem uma característica de dilatação. Com relação ao comprimento inicial, foi mantido constante. A única coisa que mudou ali, olha, foi a temperatura. Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a variação do comprimento. Por isso que a gente chega nessa conclusão. Bom, pessoal, por essa resolução aí, espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado. Um forte abraço, te vejo nas próximas aulas aí. Até mais.